Boa noite, Nayara. Seja bem-vinda. Já já vou começar. Esperar só o pessoal chegar, daí a gente inicia. Tenho certeza de que esse conteúdo hoje vai ser maravilhoso. Vai trazer vários insights, vai iluminar a mente e o coração, trazendo ideias novas e uma reflexão para a mudança. Sim, convida aí suas amigas, Luana, Nayara, Tabata, cadê Tati? Cadê Luana? Isso, chama aí, acorda, vamos pra live. Boa noite, Laura. Seja bem-vinda ao meu canal, seja bem-vinda a essa live. Estou aqui conversando com a Nayara e dizendo que com certeza essa live de hoje vai ser maravilhosa, trazer vários insights e várias reflexões para mudança e crescimento. Tá, manda sim, por favor. Vamos começar então.
né? Vamos lá, boa noite, boa noite. Sejam todas muito bem-vindas ao meu canal. Aqui eu ajudo mulheres a investir, sim, mas com foco nas emoções, para que as emoções sejam a maior aliada nesse processo. Eu sou Miriam Terra, idealizadora do projeto Finanças no Divã, e é um enorme prazer poder dividir esse momento com você. É um enorme prazer poder... Seja bem-vinda, Tabata. Obrigada, Nayara, você é um amor, viu? É um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar desse conhecimento tão raro, né? E ao mesmo tempo tão importante e necessário nos nossos dias atuais. Boa noite, Tati. Seja bem-vinda, querida. E eu tenho falado aqui nas minhas lives que ter um lugar para falar sobre finanças hoje é um privilégio para poucos. Para nós mulheres, então, é um privilégio maior ainda, porque por toda a nossa história, por toda a história da mulher... Boa noite, Laura. Por toda a história da mulher, nós sabemos que para nós foi mais difícil, né? E se hoje ainda não se fala de dinheiro em casa, ainda não se fala de dinheiro na escola, nem igreja, não é muito comum isso, não é cultural da nossa cultura, né? Da nossa geração. Para nós mulheres é mais difícil ainda encontrar isso, né? Então é um privilégio poder ter um lugar para falar sobre isso e é também muito urgente e necessário, né? E o tema da nossa live de hoje é atitudes sutis que pioram a nossa relação com as nossas finanças. E essa palavra sutil, ela não está aqui por acaso, ela está aqui justamente porque nós temos atitudes no nosso dia a dia em relação ao nosso dinheiro que pioram e muito a nossa relação com as finanças, né? Então, assim, enquanto as pessoas vão chegando, eu sempre gosto de pedir para vocês compartilharem, chamar aí para participar, né? Se não participarem hoje, que vocês enviem a live gravada depois, porque, como eu falei, é necessário e é urgente que a gente comece a falar sobre finanças e não só falar, aprender sobre finanças e aprender da maneira correta, que é usando as nossas emoções, principalmente nós mulheres, usando as nossas emoções, fortalecendo as nossas emoções, sabendo como nós funcionamos para poder ter uma relação mais funcional com as nossas finanças. Né? Então convida aí suas irmãs, convida mãe, convida tias, amigas, pessoal do trabalho. Por quê? Porque há uma máxima que diz que nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós mais convivemos. E se você quer crescer financeiramente, mas o ambiente onde você passa a maior parte do seu tempo, entre suas amigas ou no trabalho, é um ambiente onde ninguém fala de finanças, onde ninguém está na mesma vibe que você, onde ninguém está com o mesmo pensamento de crescer como você, a tendência é que com o tempo você esfrie e você comece a pensar e a se comportar da mesma maneira como todas as outras pessoas à sua volta pensam. Então, quando a gente está num processo de mudança, eu não sei como é que está a sua vida financeira hoje, até a vida pessoal mesmo, se você quer alcançar resultados novos, precisa alcançar resultados novos, o ambiente faz toda a diferença. Então, eu te desafio nessa noite a... ou você muda de ambiente, ou você muda o ambiente onde você está. E mudar de ambiente é mais fácil do que mudar o ambiente, porque as pessoas à nossa volta, geralmente, elas não querem mudar. Mas se você trouxer essas pessoas para o que você está fazendo num momento como esse, ou levar esse conhecimento para elas por meio da gravação amanhã, vale, tá? Então não basta você mudar. O ambiente onde você está é importante mudar junto com você, tá? Por que eu projetei, por que eu criei, por que eu idealizo todos os dias esse projeto Finanças no Divã? Bom, eu trabalho com mulheres, né? E exatamente, Tabata sabe disso porque ela passou por um momento maravilhoso na vida dela esses dias e ela sentiu e ouviu coisas muito parecidas com isso e ela sabe do que eu estou falando, ela viveu uma experiência incrível esses dias e ela sabe que o ambiente faz toda a diferença. Senão a gente volta a pensar e a se comportar, leva a nossa mentalidade para o mesmo lugar onde ela estava antes
anteriormente, tá? Então eu idealizei o projeto Finanças no Divã, porque eu lido com mulheres, ajudo mulheres a investir, mas eu percebo que as mulheres, elas têm facilidade em aprender a investir. Eu brinco até que aprender a investir é uma questão de apertar botões. Depois que você aprende, você vai lá na corretora, abre o home broker, joga lá o ticket da ação ou do fundo ou do ativo que você quer comprar, separa o dinheirinho que você vai investir e investe. Essa é a parte fácil. Difícil é controlar as emoções no processo. Por quê? Depois que você investe seu dinheiro, você fica tranquilo, já investi e tal, mas no momento de turbulência, no momento de pressão, no momento de angústia, no momento de tristeza e às vezes de querer se recompensar, você acaba, boa noite Tânia, seja bem-vinda, você acaba usando as suas emoções, deixando com que suas emoções, ela tome conta, tome o controle da sua vida e acaba que elas prejudicam a sua relação com as finanças. E não vamos muito longe, nós sabemos muito bem que o nosso dinheiro, ele às vezes causa em nós um certo frisson, não é? Basta você pegar um pouco de dinheiro nas mãos que você já começa a sentir aquele calor, aquela emoção. E o primeiro pensamento que geralmente vem na nossa cabeça é: com que eu vou gastar, não é não? Vai dizer aí, quem quer colocar aqui no chat que pensa diferente, né? Às vezes, por exemplo, fulano diz assim, eu vou te dar um dinheiro tal, então vou receber um dinheiro que estava preso, não sei o quê. A primeira coisa que vem na cabeça é: com o que eu vou gastar? É a primeira coisa. Ninguém pensa assim, o que eu vou investir, né? O que eu vou fazer? Não, é o que eu... deixa eu ver o que eu vou gastar. Se não é com o que eu vou gastar, o segundo pensamento que vem, ou se não, o primeiro pensamento que vem é: deixa eu ver o que eu vou pagar, não é? Deixa eu ver o que eu vou pagar. Acho que eu vou pagar, acho que eu vou adiantar aquela prestação, acho que eu vou fazer. É exatamente isso, tá? O cérebro da gente é terrível. A gente pensa muito em gastar e no que eu vou pagar. Só que, e não tá nem no tema da minha live de hoje, mas eu queria só abrir esse parênteses para falar. A gente tem uma facilidade incrível de pagar os outros, sabia disso? Mas nós não temos facilidade de nos pagar. Tem um livro que eu li que se chama O Homem Mais Rico da Babilônia. E ele ensina isso, ele ensina o segredo, um dos segredos para você prosperar é você se pague primeiro. Se pague primeiro. Aliás, é um dos primeiros princípios que ele diz assim: de tudo que eu ganhar, quem quiser e quem estiver anotando, anote aí. Já é um princípio do livro que você não precisa nem ler. Pode pular essa parte, estou te dando de bandeja aqui, viu? De tudo que eu ganhar, uma parte será exclusivamente meu. De tudo que eu ganhar, uma parte será exclusivamente meu. Isso tem que virar um mantra na sua cabeça. De tudo que você ganhar, você vai dizer: uma parte será exclusivamente meu. Não tem esse negócio de, boa noite, Luana, seja bem-vinda. Eu vou tirar uma parte para mim, uma parte para o meu filho. Uma parte para mim, uma parte... Não, de tudo que eu ganhar. Escreve esse mantra e coloca assim, aonde você mais visualiza durante o dia. De tudo que eu ganhar, uma parte será exclusivamente meu. Então eu idealizei o projeto, fechando parênteses, eu idealizei o projeto Finanças no Divã para nós mulheres termos um lugar primeiro para falar sobre finanças. Finanças no divã, boa noite. Divã pressupõe essa ideia, né, de desabar, um lugar para você sentar, deitar, falar. Quando nós vamos à terapia, nós deitamos no divã ou sentamos num divã e a gente ali fala, né? A fala tem muito poder. Quando nós falamos, nós ouvimos o que o nosso cérebro está pensando. E às vezes, muitas vezes, nós encontramos a solução falando. Encontramos estratégias para lidar melhor com as nossas frustrações, com as nossas raivas, com os nossos desencontros e desilusões da vida, falando. Então, falar sobre finanças é muito bom porque nós... Boa noite, Flávia, seja bem-vinda, Luana. Falar sobre finanças, nós encontramos soluções, nós encontramos estratégias, nós encontramos maneiras de sair de momentos difíceis, tá? Também o Finanças no Divã, ele tem essa pegada, né? Essa ideia de você aprender a investir. Aprender quanto que você separa para investir e no que investir, né? Desenvolve, então, a sua inteligência para investir. E para você alcançar, daqui a pouco você olha para frente aqui, daqui uns 5 anos,
você tem lá uma carteira de investimentos, né? E ela não foi destruída no momento que você estava de TPM, no momento que você estava triste, no momento que você estava sob pressão ou com muito estresse, você conseguiu. E eu falo que esse sucesso financeiro, essa conquista financeira que a gente vai conseguindo, né? Esse aumento de patrimônio, ele tem que ser duradouro e sustentável. Ele tem que durar no tempo, não é só por um tempo. Investi um ano, eu vejo muitas pessoas falarem isso, mas depois eu parei e desisti. Ou então, estava me custando muito a saúde, desgasta muito. A ideia não é essa. Boa noite, Doiber. Doiber, meu amigo, que bom te ver por aqui. Seja muito bem-vindo. Então, a ideia é que seja um sucesso, que seja um investimento que você faça para a vida toda, que vire um hábito para a vida toda e que não tire a sua saúde. Ok? Alan, seja bem-vindo também. Hoje é muito comum nós encontrarmos cursos que ensinam a investir. Ensina você a abrir uma conta na corretora, a entrar no home broker, a comprar suas ações, seus fundos imobiliários, né? E outros ativos lá. Eu digo que aprender a investir é a parte mais fácil, é apertar botão. Mas hoje é difícil você encontrar um curso que te ensine a gerir as suas emoções para você lidar bem com o seu dinheiro, para você desenvolver uma relação funcional, principalmente nos momentos de crise, no momento de estresse, no momento de pressão, tá? Então, o melhor ativo para você investir, primeiro, são suas emoções, é em você mesmo. E aí, esse é o ponto-chave para qualquer equilíbrio das nossas finanças. Bom, e que atitudes são essas que eu estou trazendo hoje para a nossa live? Separei 3 atitudes sutis que nós fazemos todos os dias. Eu chamo de sutis porque nós fazemos, parece que está no nosso automático. Seja bem-vindo, Rodrigo, Alan, prazer ter vocês aqui. Eu chamo essas atitudes de sutis porque elas estão no nosso automático. Nós fazemos isso de forma natural. Naturalmente, nós cometemos essas atitudes. Eu separei 3 básicas e isso piora e nunca melhora a nossa relação com as nossas finanças. A primeira atitude chama-se passividade diante dos acontecimentos da vida. Sabe aquele famoso clichê, deixa a vida me levar? Quando nós nos posicionamos dessa forma diante da vida, principalmente diante da nossa vida financeira, nós assumimos um risco muito alto das coisas acontecerem na nossa vida de forma aleatória. Então, viver de forma no automático, né, sem ter consciência, sem ter intencionalidade nas nossas atitudes, principalmente financeiras, né, viver ao acaso, assim, muito naquele clichê, Deus vai fazer, Deus sabe, Deus faz e Deus sabe. Mas é um erro a gente pensar que 100% do que acontece nas nossas vidas é porque Deus quis. É porque tinha que acontecer mesmo. Eu acredito que sim, tem uma pequena parte que aconteceu porque tinha que acontecer, ia acontecer mesmo, eu acredito, mas é uma pequena parte. Eu digo e chego a arriscar que 99% das coisas que acontece conosco é por causa da nossa omissão, né? Nós somos omissos, somos passivos, nós vivemos ao acaso. Então, certa vez eu li num livro do Tony Robbins, quem conhece o Tony Robbins aqui, coloca aqui embaixo, esse livro se chama Desperte o Seu Gigante Interior. E eu li no livro uma analogia que ele faz bastante inteligente, que ele compara a vida como um rio, e ele faz essa analogia chamando isso de Síndrome do Niágara. Bom, ele faz isso nas cataratas do Niágara, fica ali na fronteira entre Estados Unidos e Canadá, e ele diz o seguinte, que a esmagadora maioria das pessoas, a vida é um rio, né, onde a maioria das pessoas pulam nesse rio, ou seja, vivem, né, nessa vida, e elas entram nesse rio sem saber sequer por que estão ali, para onde estão indo e aonde querem chegar. E por causa dessa falta de propósito, né, dessa falta de objetividade e de clareza, nós ficamos muito vulneráveis e facilmente manipuláveis. E logo nós somos então apanhados pelas correntezas da vida, sendo levados de um lado
para o outro, sabe? Hoje está na moda isso, nós somos levados, está na moda aquilo, somos levados. Então somos levados pelos acontecimentos, pelas demandas do nosso dia a dia, pelos nossos medos, pelas incertezas e pelos desafios. E aí quando a gente chega numa bifurcação, que tem que tomar uma decisão, a falta de consciência, essa falta de objetividade, essa falta de clareza por que nós estamos aqui, a gente fica na indecisão. Que rumo eu tomo? Para que lado eu vou? Então, nós simplesmente ficamos indecisos e seguimos um fluxo, o fluxo da maioria. Sabe aquela coisa? A maioria faz. A maioria age assim. Então, seguimos, e aí hoje é chamado até do efeito manada, né? Onde tem muita gente, a gente vai também. Então, nós nos deixamos ser moldados pelo ambiente e não pelos nossos valores, né? E aí, quando nós precisamos tomar uma decisão, vem essa incerteza e a gente se perde, né? E aí, quando nós somos então arrastados por essa correnteza da vida, ele diz, né? Enquanto somos arrastados pela correnteza da vida, nessa forma inconsciente de viver, nesse piloto automático que nós passamos a maioria do nosso tempo, chega uma hora que vem um balanço mais forte da água, né? Dá aquela chaculejada na gente e a gente desperta. Só que nós despertamos a 2 metros da queda das cataratas. Depois, quem tiver curiosidade, olha lá as cataratas lá do Niágara e vai ver lá que a queda é bastante brusca. E nós nos vemos a 2 metros da queda sem remos nas mãos. Remos significa sem recursos, sem repertório, sem saber o que fazer. E aí nós temos uma queda muito feia. E muitas vezes essa queda ela pode ser uma queda emocional, sabe? Quando a pessoa vai, chega uma hora que ela tem aquela queda, e essa queda emocional pode ser uma depressão, pode ser uma ansiedade, pode ser uma intranquilidade, pode ser até um tombo físico. Às vezes a gente vai brincando com a nossa saúde, deixa a correnteza levar e num momento de um susto vai parar no hospital e tá doente, né? Enfim. Ou pode ser financeiro. Vivemos uma vida tão aleatória, tão sem objetividade, tão sem clareza, tão sem intencionalidade, que às vezes nós começamos a adquirir uma dívida e isso se torna uma bola de neve tão grande e a gente acaba tomando um tombo. E por que eu estou contando essa história? Porque certamente alguns desafios que eu e você estamos vivendo na nossa vida hoje pode ter sido sim fruto de não termos tomado uma decisão consciente rio acima, um pouco antes da nossa vida, né? Então essa analogia que o Tony Robbins faz tem muito a ver com esse primeiro ponto que eu trouxe aqui, a inércia, a passividade, sabe? A falta de objetividade, a falta de intencionalidade nas nossas ações. E o que eu faço, Miri, então, para evitar isso? A primeira coisa é desenvolver intenções nas suas atitudes. E claro, você não vai tentar ser intencional em tudo. Nosso cérebro não aguentaria de tanto gastar energia, mesmo porque a maioria das nossas atitudes, elas são sim no automático. Às vezes eu dirijo o carro da faculdade para cá, vou buscar e levar o menino. Às vezes eu chego na garagem, não sei nem como cheguei. Automático. E o cérebro precisa desse automático para ele poder guardar energia para o que realmente é necessário. Mas eu quero que você entenda que existem certas áreas da sua vida e da minha vida que precisam de intencionalidade. E essas áreas são as cruciais para nos tirar do lugar que nós estamos hoje, né, dessa zona de conforto, e levar para o lugar onde a gente vai viver uma plenitude, viver de forma mais saudável. Se seus resultados hoje não estão te agradando em alguma área da sua vida, você precisa colocar intencionalidade nessa área crucial da sua vida que vai te trazer um pouco mais de bem-estar. Então, nessa área, excepcionalmente, coloque intencionalidade, né? Fuja daquele, tá todo mundo fazendo. Fuja do, deixa a vida me levar. Deus é quem sabe. Procure viver, quando o assunto for crucial para mudança, para crescimento, para você atingir o seu propósito, coloque intencionalidade. Planeje cada passo e ande sobre eles. E determine um prazo para você chegar nesse lugar onde você deseja. O segundo, seja um eterno questionador das suas atitudes, das suas decisões. Por que eu faço assim? Por que eu sempre ajo assim? Por que eu só reajo e nunca ajo? Por que a minha forma de reação é choro ou então birra, né? Bico, vamos botar aqui bico. Por que eu viro a cara? Por que eu só sei ser agressivo? Por que eu só sei, né, fugir? Começa a questionar. Por que eu reajo e não ajo? Então a passividade
E a falta de consciência só pioram, foi o primeiro fator que eu trouxe, que só pioram a nossa situação. Eu falo financeira porque a gente aqui fala de finanças, mas em qualquer área da sua vida, tá? A segunda atitude sutil que eu separei aqui para nós, que só piora a sua vida financeira e não ajuda, é justificar. Justificativas. Nossas justificativas, elas são fortes e são verdadeiríssimas. Fortes e verdadeiríssimas. Eu repito por quê? Porque as nossas justificativas, elas refletem a nossa realidade. Na maioria das vezes. O problema é que quanto mais forte e quanto mais verdadeira for a sua e a minha justificativa para fazer ou deixar de fazer alguma coisa, mais elas são poderosas para nos manter parados no mesmo lugar, para nos deixar sentados na mesma mesa, com o mesmo grupo de pessoas, vivendo as mesmas coisas sempre. Certa vez alguém me perguntou assim: Miriam, você é a pessoa assim que mais estuda, que mais busca, que mais, vamos botar inteligente, né, entre aspas, na sua mesa? Eu fiquei pensando um momentinho e falei assim: eu sou uma das pessoas que, né, uma pessoa interessante, assim, eu acho que eu sou, sim. Então está na hora de você mudar de mesa. Aí eu, sabe aquela piscada que chega a dar assim, pisca várias vezes? É um desafio. Por quê? Porque você é seu teto. Quando você é uma das pessoas mais inteligentes da sua mesa, você acaba sendo o seu teto. E aí disso você não passa. Tudo que você conquistou na sua vida, Miriam, é fruto do que você conhece até aqui. Se você quer mais, você precisa buscar mais. E aí eu parei para pensar e vi como isso refletia exatamente a minha vida. Eu estava estagnada, eu achava que eu estava crescendo, mas eu estava andando no mesmo lugar. E nós temos a tendência, então, de apresentar justificativas para... por que você não está... eu sou louco para fazer faculdade, um exemplo. Aí a pessoa está lá, 5, 6 anos da vida dela passa e ela não faz faculdade. Eu quero fazer um mestrado, 5, 6 anos da vida. Eu quero abrir uma empresa. Seja lá o que for, sempre nós temos uma justificativa. Agora não é a hora. Meu filho está pequeno, vou esperar ele crescer. Eu não tenho dinheiro agora. Eu estou trabalhando muito, não tenho tempo para sentar. Todas as justificativas, se a gente for olhar, são extremamente verdadeiras e fortíssimas. Por quê? Porque elas retratam a nossa realidade. Mas tem aquilo, tem um preço alto, né? O tempo passa e você fica. E eu queria muito que nesse tópico aqui, das nossas justificativas, você ficasse atenta a duas coisas. Primeiro, que nós apresentamos justificativas para coisas que geralmente vai nos fazer gastar mal o nosso dinheiro. Então, por exemplo, é muito comum a gente ver assim: eu fiz aquela viagem, eu fiz uma minha viagem, mesmo sem poder, porque eu estava precisando, eu estava muito cansada, eu estava estressada, mas eu fiz aquela viagem. Então, uma justificativa, e realmente você estava cansado, realmente você precisava viajar, né? E aí você gastou o dinheiro e foi lá e fez aquela viagem. Eu comprei aquele carro, ou então eu comprei aquela moto, sei lá, porque eu realmente mereço, porque eu trabalho muito e anos que eu não sei o que é me dar um presente. Outra justificativa forte e verdadeiríssima. Só que quando chega aí, que eu gosto que a gente preste bastante atenção nesses padrões, quando chega na hora de você investir no seu crescimento, investir no seu desenvolvimento pessoal e financeiro, aí você apresenta objeções. As justificativas se transformam em objeções. Então, você fez o curso, não, porque eu tô sem dinheiro. É porque eu tô sem tempo. São justificativas, mas são mais objeções. Então, fiquem atentas a estes padrões, sabe? De justificativas que fortalecem a sua maneira de ser quando o assunto é gastar mal o dinheiro naquilo que não é prioridade no momento. E objeções quando o assunto é investir em você para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. As duas coisas são bastante interessantes. Só que nosso cérebro, ele nos engana, porque quando nós gastamos mal o nosso dinheiro em coisas que no momento não é prioridade, eu não estou dizendo que não é para você fazer, só estou dizendo que se é a prioridade, porque isso aqui traz prazer imediato. Quando nós gastamos mal o nosso dinheiro, comprando uma bolsa que não precisava, um sapato que não precisava, uma viagem no momento errado, isso aqui satisfaz imediatamente a nossa necessidade. Nós temos uma certa dificuldade de esperar por recompensa futura. Nós queremos, nosso cérebro é imediatista e ele quer recompensa agora.
E por outro lado, a objeção, por que nós apresentamos objeção quando gastar ou investir se refere a desenvolvimento pessoal? Porque o fruto ou a resposta não vem de forma imediata. Às vezes vem no médio e no longo prazo, né? Então, apresentar a justificativa é ótimo, mas ela tem esse poder de te manter dentro da sua zona de conforto, e dentro da zona de conforto a gente sabe que não tem crescimento, e essas consequências de gastar mal nosso dinheiro apresentando justificativas, elas sempre vão refletir na nossa conta bancária e na nossa alma. Na conta bancária, como eu falei, porque é um gasto ruim, fora da prioridade. E na alma, porque a gente acaba ficando angustiado. O tempo passa e nós vemos que nossa vida está parada no mesmo lugar. A gente vive então reclamando, arrependido de ter gasto o dinheiro de forma errada. Vivemos até a amargura, cansaço, mesmice, né? Ou seja, apresentar justificativa pode ser bom, mas tem um preço e um preço alto. Um preço de uma vida inteira sendo desperdiçada porque nós precisamos satisfazer nossos momentos de prazer imediatamente. E aí, preste atenção então nessas duas tendências que eu acabei de falar para vocês, que gastar mal dinheiro e investir em conhecimento, nós vamos sempre apresentar justificativa para fazer ou para não fazer, né? E dependendo da justificativa, as duas vão nos empobrecer. Se a gente fizer alguma coisa para nos investir, se não fizermos alguma coisa para investir no nosso crescimento, nós vamos permanecer do mesmo jeito. E se gastarmos mal o nosso dinheiro, nós também vamos permanecer do mesmo jeito. Ah, Miri, como é que eu faço para resolver isso? Primeiro, você tem duas escolhas. Justificativas sempre nós vamos ter. Isso precisa estar claro para você. Sempre nós vamos ter justificativas. Você pode fortalecê-las, apresentá-las todos os dias. Ah, por que você fez? Ah, por isso, por isso, por isso. Ah, por que você não fez? Ah, por isso, por isso, por isso. Você pode apresentar a justificativa ou você pode simplesmente dizer: eu tenho esse problema, mas eu vou superar. Eu vou agir apesar das minhas justificativas. E terceira e última atitude sutil que só piora a nossa relação financeira, a nossa relação com as nossas finanças, é triangular. Ai, Miriam, o que é isso? É de comer ou de passar no cabelo? Triangular é trazer sempre uma terceira pessoa para o conflito, para a gente achar um culpado. Sabe quando você quer achar um culpado para a sua situação hoje? O culpado é sempre um terceiro ou uma circunstância. Isso se assemelha a triangular, ou seja, triângulo porque o meu problema financeiro e uma terceira pessoa que forma o triângulo, né? Que a gente quer culpar a pessoa ou a situação. Então, é mais ou menos assim, nós seres humanos, nós temos a tendência de culpar as pessoas ou alguém, ou uma circunstância, pelos nossos insucessos e pelos nossos desgostos, né? O grande problema é que quando a gente acha o culpado, a gente até fica mais confortável, mas não resolve a situação, não resolve o problema. E a maioria das pessoas que eu atendo ou que eu converso, a maioria delas, sempre que fala que tem um problema financeiro, elas trazem uma terceira pessoa, uma circunstância, tentando culpar. Ah, eu estou assim por causa disso, disso, disso. Ah, eu estou passando por essa situação por causa dessa circunstância que aconteceu na minha vida. E as pessoas tendem também me levar a acreditar, apresentam argumentos suficientes para me levar a acreditar de que o que elas estão falando é verdadeiríssimo. Ou seja, Miriam, pode acreditar, porque a culpa não foi minha. A culpa foi porque isso aconteceu, porque eu tive que emprestar dinheiro para fulano, e fulano, se eu não emprestasse, ele ia morrer, sabe? Então, assim, a culpa é da situação ou de alguma pessoa. E por que nós temos essa tendência, então, de culpabilizar alguém? Porque culpar alguém, quando a gente acha o culpado, a gente tira das nossas costas a responsabilidade pelas nossas atitudes, pelas nossas decisões. E isso traz um certo conforto, um certo alívio. Por quê? Porque quando a gente acha o culpado, nós sentamos na cadeira da vítima. Nós nos vitimizamos e a vítima é um papel gostoso de exercer. Sabe por quê? Porque a vítima, ela ganha a atenção das pessoas. A vítima, ela ganha o dó, a pena das pessoas. E a gente acaba ganhando um pouco mais de carinho.
Então, ser vítima tem até um certo ponto é legal. Por isso que a gente gosta de colocar sempre um culpado. A culpa é de fulano. Meu casamento tá ruim porque é o meu marido que não ajuda. Minhas finanças estão desse jeito porque a minha mulher não para de gastar. Ou o meu marido faz assim, faz assado. E a gente então sai culpando as pessoas. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui, enquanto a gente estiver procurando por culpados pela nossa situação, eu falo de finanças porque aqui é um canal que eu falo de finanças e de emoções, mas isso é para qualquer área da sua vida. Enquanto você e eu estivermos tentando achar um culpado para as nossas situações financeiras ou emocionais ou pessoais, nós vamos permanecer parados no mesmo lugar. Nós não vamos resolver o problema. Então, trazer uma pessoa para culpar, trazer uma circunstância para culpar, não é a saída. A saída é resolver o problema, né? E nós precisamos desenvolver a mentalidade de que eu e você somos os únicos responsáveis pelas nossas decisões e pelos resultados que nós temos hoje. Nossos fracassos são frutos das nossas atitudes, das nossas decisões. Nós precisamos entender que o nosso maior sabotador somos nós mesmos. Às vezes, quando você está vivendo um processo de mudança, de crescimento, você vai lá e se auto-sabota. Aí você coloca, eu fiz isso porque eu tive que parar o curso, eu tive que parar de investir porque você fez isso, isso e isso. A gente acha uma pessoa, mas na verdade você se auto-sabotou. Que se você parar para pensar, você vai ver que tem outras opções. Tinha outras opções. Sempre tem. Né? E como é que eu resolvo isso? Primeira coisa, já estou falando sobre isso, se autorresponsabilizar. A autorresponsabilidade pela felicidade, pela infelicidade, pelo sucesso, pelo insucesso é minha, é sua. A autorresponsabilidade tem um poder incrível de te fazer crescer. Seja bem-vinda, Tuane, Jéssica, Maria Helena. Desenvolver a autorresponsabilidade por suas atitudes e pelos seus atos tem um poder incrível de te fazer crescer. Tudo que acontece na sua vida começa a se se responsabilizar. A culpa nem é de fulano e nem é da circunstância do momento que você está vivendo. Segundo, tornar claro alguns comportamentos que hoje você não percebe que você comete. Tenta trazer à luz, tenta trazer a realidade, sabe? Daquilo que você faz, mas faz no automático. Você nem percebe que faz. Isso te ajuda. Então começa primeiro a questionar, a saber por que eu faço assim. Então voltando, só para fechar. Primeira coisa que piora a nossa vida financeira, inatividade, inércia. Viver uma vida na passividade, esperando Deus fazer, mas uma espera passiva, não uma espera ativa, não uma espera de quem vai conquistar, de quem planeja e de que anda em cima, passo a passo nesse planejamento. Não uma espera, essa espera passiva, ela não tem metas, é uma espera que Deus vai fazer. Né? E aí vive uma vida ao acaso e vê a vida dos outros evoluindo e a sua parada no mesmo lugar. Isso traz angústia e amargura. Segunda coisa, justificar. As nossas justificativas, sendo fortes, sendo verdadeiras, elas vão fortalecer a nossa zona de conforto. Vai nos manter parados no mesmo lugar. Então não apresente justificativa. Haja apesar das justificativas. Apesar das justificativas. Eu tenho justificativa para não fazer um monte de coisa que vai me fazer crescer, que vai me fazer sair do lugar que eu estou hoje e mudar a realidade que eu quero mudar na minha vida. Eu tenho várias justificativas. Se eu sentar para te contar, você chora junto comigo. Mas eu ajo apesar das minhas justificativas. Eu planejo, apesar, elas não deixam de existir, mas elas não me param. E faça isso também. E a terceira, não arrume terceiros. Não terceirize a culpa pelas suas ações e decisões. Se autorresponsabilize por tudo, por tuas ações, por suas atitudes, por suas decisões, tá? Haja de forma consciente, coloque intencionalidade nas suas ações e seja crítico de você mesmo. Por que eu faço assim? Por que eu só reajo? Por que eu só sei chorar? Por que eu só sei fugir? Por que eu só sei agredir? Por quê? Por que eu não assumo a responsabilidade por aquilo que eu faço? E desenvolvo essa autorresponsabilidade que requer de nós maturidade, mas que tem um poder incrível. Eu vou gravar essa live de uma outra forma, com imagens, e vou levar lá para o meu canal do YouTube. Se eu fosse você, eu iria lá. Segunda-feira eu subo essa gravação para lá. Anota tudo. Crescer não é fácil. Não é porque você me ouviu esses 3 pontos aqui hoje que amanhã, pronto, vou fazer diferente. Não. É um processo. E quanto mais a gente se mergulha nesse processo,
mais consciente a gente fica para o nosso crescimento. E a consciência é o primeiro passo para o crescimento saudável e sustentável. Então, eu vou colocar lá na segunda-feira, assista, anote, começa a ser esse crítico de você mesmo, começa a assumir essa autorresponsabilidade, começa a mudar a tua realidade, tá? Eu quero avisar também que a nossa live vai passar a ser todas as quintas-feiras às 20 horas. Eu fazia lives nas segundas-feiras, mas eu tenho meus compromissos de igreja, tenho minha célula, então estava muito assim enrolado, muito atrapalhando um ao outro. Então vai ser toda quinta às 20 horas, tá bom? Obrigada. Eu espero que esse conteúdo tenha feito diferença na sua vida. Eu espero que esse conteúdo tenha feito significado, trazido significado para as suas atitudes, para as suas decisões, para as suas ações. E ele vai ficar gravado. Se precisar, é só acionar novamente, ouvir novamente, anotar, porque é assim que a gente vai mudando. Boa noite a todos, obrigada e a todas, né? Obrigada por estar aqui. Boa noite, Tuane, boa noite, Sabrina, boa noite, Esther, boa noite, Maria Helena, Luma, Cris, Estevão, Alain, boa noite, Flávia, Luana, Poliana, Tabata, Laura, Nayara, obrigada. Até mais.